Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Poder tomar seu assento. Eu digo, quem vive, e a igreja diz Cristo, e eu digo a su nombre, e você diz glória. Um, dois, três, quem vive, e a su nombre, quedou bueno para ensaio, não? Quem vive, e a su nombre, amém. Queridos irmãos, é uma gratidão a Deus estarmos uma vez mais na casa de Deus, nesse lugar de oração. E eu digo sempre que a Damantina se tornou a minha casa em São Paulo. É um oásis de Deus para a minha vida. Tem sido nesses anos que a gente tem passado por esse lugar. E espero que assim seja o Senhor, muitos anos mais, para a glória do nome de Jesus. Como os irmãos sabem, venham com os meus companheiros, o Marcelo, o Ezequiel. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado por estar junto conosco nessa jornada. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno presidente de honra, pastor Aristeu da Silva. O pastor que esteve conosco muitos anos, nos ajudando, amando, mandando mensagem, abraçando. Sempre tinha um beijinho de Deus aí na saída. E honra a Deus pela vida do Senhor, pela vida da irmã Selma. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que a boa mão do Senhor siga fazendo prosperar também os seus passos, como foram os seus primeiros, em nome de Jesus. Pastor Hudson, não tenho muita coisa a dizer do senhor. O senhor, como dizia o pastor Paulo, é vontade nossa aprender, tá? O senhor é um catedrático de Deus e é bom ouvi-lo. De vez em quando, nos dias de terça-feira de culto de ensino, eu entro lá e vou me alimentar um pouco de longe para poder receber de Deus. E sei que o Senhor está fazendo coisas grandiosas aqui. Assim que, muito obrigado pela vida do Senhor, carinho, as orações. Não quero me emocionar antes de pregar, porque isso atrapalha um pouco, mas as suas orações têm sido flecha de Deus para o nosso coração. Existem dias que é necessário e tem chegado no momento justo. Deus abençoe. Irmã Gessilda, toda a família, Deus os abençoe. Também o reverendo Reinaldo. Céus te abençoe, meu chefe, tá? Eu disse para ele, pastor, que ele já foi mais humilde, mas ele agora está com umas gravatas tão bonitas, rapaz. Deus abençoe a sua vida, meu filho. Pastor Kelso, céus abençoe a sua vida, querido. Muito obrigado por tudo, sempre tão alegre, tão contente. Esse abraço, né? Eu, na instante, lhe dou o seu desconto, mas a gente agradece a Deus pela sua vida. Pastor, eu aí, sempre ouvindo o senhor aí na rádio também, que as mãos do Senhor sigam prosperando sua vida e que seja o Senhor adorado em todo quanto seja feito para a glória de Jesus. Obreiros do Senhor, companheiros. Pastor Paulo, não posso nem falar nada. Pastor Paulo é um baluarte da missão. Conheço o pastor Paulo há muitos anos. A gente teve companheiro algumas conferências missionárias. E para mim, eu preciso aprender demais. E sei que ele tem sido um instrumento de Deus oculto para levantar pessoas com sentimento de missão. E missionário, como eu disse ali no programa hoje, de verdade. Missionário autêntico. Não as bijuterias que a gente vê por aí, né, pastor? Umas pirataria que tem por aí. Mas a gente tem sido e visto autenticidade na vida do pastor Paulo. Eu quero presentear aqui ao pastor Aristeu um exemplar da Bíblia em espanhol. E também ao pastor Hudson um exemplar da Bíblia em espanhol.
Eu falei que tinha retorno. Você me disse que eu nasci Não sou vingativo, não. Né? Mas eu deixei a sua, que está mais novo, para você ir buscar lá na Argentina, na inauguração da igreja, que vai ser dia 24 e 25 de outubro. Assim que deixo a sua para você ir buscar lá. Os pastores já estão mais, né, experientes, para não dizer outra palavra, mas você está novo, está cheio de gás, e o Senhor vai te abençoar. Mas se preocupe não, tem um docinho guardado para você. É só para você não ficar zangado. Meus queridos irmãos, palavra de Deus. Já enrolei demais. O texto que foi escolhido, Atos 12, 24. Eu recebi esse texto e esse texto ficou cravado no meu coração. E tive fazendo umas reflexões de alguns outros dias que eu preguei nesse lugar. E que algumas mensagens foram voltadas a algumas coisas, mas eu queria dizer para você nessa noite que existem coisas, situações e palavras que vêm para trazer às nossas vidas um despertamento diferente. Eu não sei qual objetivo você veio aqui nessa noite. Seguramente não foi outro a não ser adorar aquele que vive e reina eternamente. Atos capítulo 2, versículo 24, o texto diz: e a palavra crescia e se multiplicava. Eu quero adorar a Jesus por essa palavra, por tudo quanto a gente tem visto e ouvido. E entendemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. Rico no sentido de mostrar os primeiros passos da igreja. E entendemos que a presença de Deus, escrita nesse livro, traz para a gente uma riqueza extraordinária. Eu não quero ser muito extensivo no que falar, mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus é assunto aos céus, antes de ser assunto ao céu, ele dá uma promessa aos discípulos, e a promessa dada aos discípulos é: vajam para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu digo sempre que essa promessa é a maior promessa depois da salvação e antes do arrebatamento da igreja. A igreja e o evangelho de Jesus Cristo não pode ser pregado seco, tem que ser envolvido com o azeite da unção, senão não chega ao coração. A pregação do evangelho não pode ser só palavras vazias, sem profundidade, porque então a alma não é recebida com o gozo e com a alegria que a Bíblia tem para as nossas vidas. Há um que seja a palavra de Deus, mas ela tem que ser carregada com uma graça e com a unção que só o Espírito Santo pode dar para a glória de seu santo nome. Quando nós entendemos esse texto, diz a palavra que os discípulos vão para Jerusalém. E quando eles estão em Jerusalém, eles esperam a descida do Espírito Santo. Esperando a descida do Espírito Santo, eles são envoltos por uma glória, por um poder, por uma majestade. E eu quero dizer que nesse poder envolto nesse dia, só pode receber quem persistiu os dias de trava, os dias de luta, os dias de espera. E aqui já abro um parênteses para dizer: não se apure nos projetos de Deus, não se adiante nos projetos divinos. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, tudo por quê, tudo uma para quê. E a mão de Deus, o poder
poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a majestade de Deus, o domínio de Deus, a mover de Deus, a visão de Deus, o guiar de Deus, o propósito de Deus, te guiará por os caminhos que Ele tem que fazer. Assim que não importa o que o irmão diga, não importa o que a família pense, não importa o que os outros falem, entenda o propósito divino, e o propósito de Deus se estabelecerá sobre a sua vida. Diga glórias! Eu quero ministrar nesta noite sobre o tema Missões, um movimento gerado pelo poder transcendental da palavra. Missões, um movimento gerado pelo poder transcendental da palavra. Quando eu falo sobre poder transcendental da palavra, é que não existe limites ou limites para a palavra de Deus. Não existe fronteira, não existe cadeia, não existe prisão, não existe algema, não existe travas que possam impedir a palavra de Deus chegar. Paulo, um dia em prisões, ele disse: eu estou preso, mas a palavra está solta. Eu não sei que sentimento você veio aqui nessa noite, mas ainda que as prisões da vida estejam sendo favoráveis a te fazer calar, larga um glória a Deus hoje, porque a palavra está solta e pode ser chegada ao teu coração. O manto de Deus, a glória de Deus pode te envolver nessa noite. Glórias! Antes de sermos movidos na palavra, somos movidos pela palavra. Antes da palavra nos fazer mover, essa palavra primeiro move em nós. Não há como fazer missões, não há como pregar a palavra, não há como ministrar a palavra, se a palavra primeiro não fazer guarida, morada e entendimento sobre as nossas vidas. Querer ser instrumento de Deus para outros, então permita que a palavra seja ministrada sobre o seu coração primeiro, e ela chegará sobre ti. Deus transcende pela palavra todas as esferas de nossas vidas. Deus compreende a eternidade da humanidade. E Deus tem projetos de eternidade para a humanidade. Nesse projeto da humanidade, da eternidade de Deus para a humanidade, você está escrito nele. No projeto da eternidade de Deus, nós estamos envoltos no que é propósito divino. Seja ele ativo ou passivo, seja ele em frente ou atrás, seja ele na espera ou na dianteira. O Espírito Santo de Deus não me entende como menor e maior na casa de Deus. Pero hoje você está aqui e o pastor Paulo disse uma palavra soberana: você é muito mais missionário do que eu. Diga glória, diga glória, diga glória. Por que, pastor? Porque não é só aquele que fala, é aquele que ora, é aquele que contribui, é aquele que apoia, é aquele que distribui, é aquele que entende, é aquele que abraça, é aquele que ajuda. A palavra de Deus se hace necessária. Urebaia séria. Mas o texto diz que esses mesmos discípulos eram discípulos simples, com carências, dificuldades, debilidades e com muitas das vezes, pouca oratória. No caso de Pedro, Pedro era apenas um simples pescador. No caso de Pedro, antes de ir para Jerusalém, era apenas um homem que capaz o seu fim fosse borrado ou fosse esquecido por negar a Jesus. No caso de Pedro, alguém podia dizer: esse foi o discípulo que na hora que Jesus mais precisou, ele não esteve, ele negou a Jesus. Mas a palavra disse que um dia Jesus esperou ele na beira do mar. E o texto disse que a primeira fogueira foi quando Pedro nega Jesus, porque os homens estavam sentados na beira da fogueira. E permita-me dizer, diga comigo: o fogo sempre estará, seja para pecado, diga comigo, seja para pecado
ou seja, para restauração. Diga comigo: Deus trará um fogo do Espírito Santo nessa noite. Diga glórias, diga glórias. O texto disse que Jesus está na beira do mar, esperando a Pedro com peixe, brasa e pão. Espírito de Deus chama Pedro através de Jesus e dá as terceiras perguntas a ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas, apagando o passado de Pedro e dando a Pedro a possibilidade de entender que Deus ainda contava com ele no colégio apostólico da palavra. Receba a palavra de Deus nessa noite. Eu não sei o que tem lhe levado a fazer descreer ou desacreditar do chamado que Deus tem para a sua vida, pero hoje o Espírito Santo está aqui prendendo brasa viva e dizendo: vem, tem palavra de Deus para a sua vida, eu quero lhe usar com poder, a unção do Espírito Santo para entregar sobre ti. Glórias. Porque a palavra primeiro ela é transmitida e ela transcende ao transmissor antes de transcender a ser transmitida. Você é transmissor de Deus. E não tem como transmitir uma palavra transcendental se essa palavra transcendental não foi transmitida àquele que é transmissor. Tem muita gente enferma e ontem a gente estava falando sobre isso, por isso a gente foi dormir 2 da manhã. Tem muita gente enferma, cabeça enferma, corpo enfermo, mente enferma, coração enfermo, mente vazia, coração vazio, mas mente cheia, coração cheio. É por isso que hoje o Espírito Santo te traz uma palavra de Deus. Deixa com que essa palavra cruze as fronteiras da sua alma, transcenda o seu coração, entra no mais profundo do teu interior. Não é só o oco, não é um sepulcro caiado, é alma viva, é coração aceso, é corpo vivo de Deus. Glórias. Mas Deus transcende pela palavra todas as esferas de nossas vidas: físicas, emocionais e espiritual, política, religiosa, ideológica e filosófica. Em todas as esferas da vida, Deus está e Deus transcende com a sua palavra. Quando a palavra de Deus é transmitida e essa palavra transcendental é ministrada, não existe paralisação para essa palavra. Não existe nada que possa paralisar essa palavra. Não existe esferas, não existe cadeias, como eu disse, não existe algemas, não existe pessoas que queiram ou não queiram. Não existe palavras, não existe maldições, não existe macumba, feitiçaria, bruxaria, não existe encantamento, não existe trabalhos, não existe olho gordo, como diz o outro, não existe gato preto, não existe não existe, não existe essas coisas, porque a palavra transcende, a palavra entra, a palavra penetra, a palavra transmite, a palavra rompe cadeias. Aleluia. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu venho de uma casa dividida, mãe crente, pai macumbeiro, aonde alguém dizia: vai ser o próximo a ser liderado pelo mesmo Espírito do Pai. Quantas vezes meu pai estava na mesa, Satanás entrava nele, se manifestava nele, e uma das últimas vezes o espírito maligno entrou nele e disse: eu vim buscar o que é meu, porque meu pai me havia entregado como o filho primogênito dele. Mas naquele dia ele não entendia, mas minha mãe já tinha me levado, me entregado em la casa de Deus, e o pastor havia dito: ele vai ser pastor, ele vai ser pastor, ele vai ser pastor, ele vai ser pastor. A palavra transcendental entrou. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra.
meu filho está apartado, meu filho está nas drogas, minha filha está na prostituição. A palavra transcendental de Deus ainda pode fazer guarida, pode fazer transformação. Libera a palavra hoje, libera a palavra hoje, libera a palavra hoje. Eu lhe dou 10 segundos para você liberar uma palavra de Deus. A palavra transcendental não pode ser paralisada, e não pode ser paralisada no ato físico. Somos envolvidos por enfermidades, problemas, situações, cárcere. Mas ela não pode ser paralisada. Satanás intenta no físico, pastor, amigo. Satanás intenta no físico. E Satanás quer travar a vida da igreja no físico. Atos capítulo de número 16, e quis ficar só em Atos. Tinha algumas coisas no coração em outros livros, mas eu quis ficar em Atos. Atos capítulo número 16, versículo 25 e 26, o texto diz que Paulo e Silas está na cárcere. Alguém dizia, é o fim deles. Alguém dizia, daí não tem como sair. Alguém dizia, não vão nem encontrar a palavra deles. Alguém dizia, não dá para ouvir eles, porque eles estavam em cárcere interior. Mas a palavra disse que eles na meia-noite começam a cantar e orar, diga glórias. E o texto disse que o mover do Espírito Santo envolveu o lugar. E as estruturas da cárcere foi abalada, diga glórias. E o texto disse que quando as estruturas foram abaladas, os presos quedaram com medo, ficaram com medo. E o carcereiro está com a espada na garganta para se matar. E o texto disse, e Paulo gritou dizendo, para! De para Surabaias. A palavra de Deus todavia na sua boca. Tem palavra de Deus todavia na sua boca. O texto disse que quando Paulo começa a falar com ele, ele disse, eu vou ser morto, porque todos os presos se foram. Paulo diz, ninguém se foi daqui, rapaz. Está todo mundo dentro da casa, nada se perdeu. E que faço? Eu quero ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que é mais curioso é que eu vejo Paulo na casa do carcereiro. E o texto disse que Paulo fala com eles e todos eles aceitaram a Cristo. Mas depois eu vejo Paulo preso de volta. Paulo entende que ele necessita pagar as coisas como deveriam ser pagadas. Não tem que burlar os tempos de Deus. Receba a palavra de Deus. Não tente enganar as coisas, não tente burlar os processos. Quanto mais você quer dar saltos mais largos, sua presença é elevada e o Espírito Santo te está anotando. Receba a palavra de Deus. Uribicalabaia séria. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas a palavra de Deus não volta vazia. Não é para banco, não é para parede. Receba a palavra dos céus. O Espírito Santo está dizendo para você, ei, fica onde está. Porque tem gente que diz está apertado, tem gente que disse não está bem, tem gente que disse estou aprisionado, tem gente que disse eu estou encarcerado, está nada, a palavra está solta, a palavra está solta, a palavra está solta, a palavra está solta. E falando isso aqui, eu quero falar algo de Deus para a sua vida. Porque a gente é afetado pelas questões espirituais. E às vezes não é só no mundo espiritual, é no mundo físico mesmo. Os meninos estão aqui, não me deixam mentir, no primeiro ano de aniversário da igreja, pastor. A gente está montando a igreja para poder fazer o batismo. E os macumbeiros começaram a tocar os tambores. Na quinta-feira. Nunca vi aquilo. Eles sempre tocavam um dia. E por isso que eu digo que Deus tem coisa certa para o tempo certo, com a pessoa certa, no propósito certo.
Deus sabia porque queria me botar naquela cidade. Quando eu comecei a ouvir os tambores tocar, eu disse: eu entendo agora o que Deus está querendo fazer. Eles tocavam o tambor e eu estava de joelho. Jesus, cerra os céus. Porque enquanto eles estão movendo no mundo espiritual para atuar no mundo físico, a gente também tem que orar no mundo espiritual para que o mundo físico seja afetado. Receba a palavra de Deus. Satanás não tem poder quando o Espírito Santo está diante das nossas vidas. Sábado à noite o culto começou e eles até tentaram começar, pastor, a bater o tambor, mas não conseguiu. Tiveram que parar. Foram todos para frente do lugar, do terreiro de macumba. Ficaram com os dentes cerrados, com raiva. Quando a igreja fechou as portas, então eles voltaram a bater o tambor. Gritava, se jogava no chão, levantava a pipoca para cima, tirava a cachaça para o outro lado. E eu dizia: Jesus, deixa gritar. Aleluia, os céus estão cerrados. Os céus estão cerrados. Sabe por quê? Porque Satanás, quando está bravo, ele tenta entender e tenta assoar, tenta gritar, tenta assustar, tenta dizer, para ver se você volta atrás. Mas não estava ali qualquer pessoa. Tinha um baiano cheio do Espírito e estava dizendo: a palavra vem, a palavra vem, a palavra vem, a palavra vem. A transcendência da palavra chegou primeiro em mim. 5 da manhã e eles tocando tambor todavia. E chovendo. Marcelo ia ser batizado nesse dia, pastor. Marcelo me liga 5 da manhã. Perdão, vou falar seu nome. Pastor, a gente cancela. Falei: cancela nada. Você vai se molhar igual? Não, seja na chuva, seja na piscina, você vai se molhar do mesmo jeito. Cancelar nada. Satanás é que tem que retroceder. Fui para frente da igreja, para frente da casa, e comecei a orar e dar umas loucuras, soprando e dizendo: sopra, Espírito Santo. Meu pastor disse que missionário não pode ser certo, tem que ser meio doido. E eu comecei a soprar e dizer: Espírito Santo sopra, Espírito Santo sopra. Ele ligou para mim de novo: ei, pastor, o negócio está feio, o céu está travado. Eu falei: está nada, as nuvens estão andando. E ele disse: aonde que você está vendo que a nuvem está andando? E eu disse: eu estou vendo. Se você não vê, é problema teu. Diga glórias. Se você não está vendo, é problema seu. Eu estou vendo e a fé é minha. Ele chegou na igreja, os irmãos chegaram na igreja, todavia estava chovendo, chuvisnando, fazendo uma garoa. E no meio da mensagem o pastor gritou: Satanás está tentando paralisar a obra, mas eu mando um recado para Satanás hoje: a igreja continuará avançando. Diga glória a Deus. O sol raiou dentro da igreja, abriu os céus e a luz do sol entrou dentro do templo, e podemos fazer o batismo com o sol raiando nas nuvens, porque o físico ainda é movido pela palavra de Deus. Tem uma enfermidade, tem um câncer, tem nada. Você está enfermo, você está com câncer, você está com enfermidade. Enfermidade não é sua, enfermidade não é de ninguém. Deus, e nessa noite, vem alertar a sua vida. Receba. Uranchora, uremai, urimicalabaia. Não pensei em fazer isso, mas levante as mãos para os céus. Uremar calavaia séria. O mover do Espírito curador que transcende o físico passará pela sua vida agora, 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 pelo poder da palavra de Deus. Turebaca. Satanás está colocando
Existem enfermidades que são naturais, mas existem enfermidades que são espirituais, pastor. Eu vivi enfermidade espiritual, mas a transcendência da palavra me encontrou. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus. Seja liberto desses remédios hoje. Seja liberto desse tratamento hoje. Receba a cura de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Mas deixa eu te alertar uma coisa, eu não estou pregador influente e irresponsável não, porque a fé é responsável. Você vai sentir melhoras e você vai correr no mesmo médico que mandou você tomar os remédios. E o mesmo médico que te mandou tomar os remédios vai dar glórias a Deus e vai dizer: para com isso, diga glórias. Porque você não pode tomar as decisões próprias. Tem que ter testemunho. Diga glórias, diga glórias, diga glórias, diga glórias. Satanás trabalha também no espiritual. Mas o texto disse, e ainda falando do físico, que Pedro estava na prisão. E termina falando sobre esse texto. Pedro estava na prisão e a igreja orava em constante. E a igreja estava em constante oração. Pedro estava onde? Na prisão. Mas o texto disse que o anjo do Senhor entra. E os detalhes de Atos dos Apóstolos é perfeito. Pedrão, põe a sandália. Põe a couraça. E vem comigo. O anjo está convidando Pedro. E quando viu que Pedro estava meio molão, disse que o anjo toma nas mãos de Pedro e sai arrastando Pedro. Receba a palavra de Deus. Se o anjo está dizendo para você, se o Espírito Santo está bradando sobre a sua vida, sobre alguma situação da sua vida, sobre temas espirituais de Deus para você e a sua família, e você ainda está bobo, se fingindo que não está entendendo, hoje o Espírito Santo de Deus vai te tomar pelas mãos e vai tirar você dentro dessa cárcere espiritual e física e vai dizer: deixa que eu possa operar. A palavra não pode ser paralisada, e a palavra não pode ser paralisada também no espiritual. Atos capítulo de número 7, versículo de número 55, o texto diz que havia grande perseguição contra a igreja do Senhor, e Estevão estava diante dos homens, os homens com os dentes cerrados, sem querer escutar a Estevão, mas alguém estava ali em condição espiritual. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. E o texto disse: e Estevão levantou os olhos para os céus, aleluia, cheio do Espírito Santo, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Satanás está tentando trabalhar no espiritual, mas você também está se movendo no espiritual. Satanás está travando no espiritual, mas você também está investindo no espiritual. Receba a palavra, receba a palavra. Satanás está querendo fazer algo no espiritual, mas você também está se fortalecendo no espiritual. Você não veio aqui nessa noite porque estava cheio, não, você está vazio, necessita de Deus. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. Eu necessito cheio da presença do Espírito todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E onde busca o pastor? É lá, no altar de Deus, no altar de Deus. Deixa de naturalizar as coisas. Ah não, é ele que é ruim mesmo. Não, não é ruim não, é Satanás trabalhando. Há um mover espiritual e a igreja está dormindo. Eu digo sempre que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico. A gente está vendo muita gente com boa canção e boa voz, mas com pouca adoração. Muita gente com muito boa oratória, pero pouca unção.
Tínhamos antes poucas pessoas, mas a profundidade no espírito que eles eram tremenda. Hoje temos uma multidão de gente, um mar de gente, pero com a profundidade muito rasa. O Espírito Santo te convida nessa noite: mergulha, 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 mergulha. Onde irei? Capítulo 8, versículo 9, o texto disse que Filipe está pregando em Samaria. Pedro vem visitar Filipe. E e o texto diz assim, ó: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade uma arte mágica e tinha iludido gente de Samaria. Tem gente sendo iludida. Satanás está ludibriando a gente. Satanás está entrando dentro da igreja, a gente está dentro da igreja, entendendo que Satanás está querendo fazer, e a gente está fazendo o que Satanás quer. A gente está dando lugar para que o mundo espiritual seja contaminado com o mundo espiritual de Satanás. A gente está deixando que o nosso coração seja tomado. Receba a palavra. A gente está orando pouco. Eu estou falando da vida universal da igreja. A gente conversava com o pastor Paulo e com o pastor Hudson ontem sobre a igreja de 50 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Eu sou novo. Ontem. Mas eu ainda peguei um tempo que o grupo jovem estava de joelho no dia do ensaio de jovens. E o mover do Espírito Santo entrava, e havia profecia, havia revelação. Erai, chorebaias. Onde havia o grupo dos atribulados e o grupo dos que queriam servir a Deus, sempre teve. Mas não posso me compartilhar, não posso me entrar no grupo dos atribulados. Receba a palavra. Alguém um dia olhou para mim e disse: eu não quero andar com ele, porque o Espírito Santo vai revelar para ele que eu estou em pecado. Receba a palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo está dizendo: volta, 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 volta. Sembra no espiritual. Eu fui subir um monte uma vez, jovenzinho, sempre gostava, mas com 1 ou 2 irmãos, nunca fui de muita espatafulhação. E um dia estava subindo um monte, e quando eu olhei, estava uma nuvem de demônios acompanhando a gente. E não eram demônios que estavam com raiva, irados, porque estávamos subindo um monte para orar. O Espírito Santo me mostrou eles rindo. E eu falei: se os demônios estão rindo, é porque alguma coisa tem errado. Não tem alguma coisa boa. Eu falei: estou voltando. O que foi que aconteceu? Eu falei: estou voltando. Não vou subir um monte desse jeito com gente que está atrapalhado. Receba a palavra. Você está se misturando com gente que está em pecado, está atrapalhado, está cheio de artimanha pelas costas. Satanás está atuando na vida dessas pessoas e você não está se dando em conta. Você está sendo levado pelas conversações. E a Bíblia diz que as malas conversações corrompem os bons costumes. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Esquece a vida do outro. Tem tua vida com Deus. Entra no secreto. A Bíblia não disse: chama teu irmão e vai orar. Não, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora ao teu pai que está em secreto, e ele te resplandecerá delante dos homens. Para de conversa fiada. Para de dizer: eu preciso de um companheiro. Teu companheiro é Jesus, é o Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 9, o texto disse que havia um homem, um encantador, que queria ludibriar alguém ali e foragir da palavra. Mas Paulo olha para ele e diz: eu te repreendo, espírito de Satanás.
Deus te deu autoridade. Para de falar com poucas palavras contra o inimigo. O inimigo não tem que estar ouvindo sua boa oratória. O inimigo tem que ouvir a autoridade do céu. A igreja não precisa de boa oratória. A igreja não precisa de estar tão adornada. A igreja precisa de ser adornada pelos frutos do Espírito, pelos dons espirituais. Pergunta se alguém está orando para ser batizado com o Espírito Santo. Pergunta se alguém está pedindo a Deus para ser pregador, para ser cantor. Pergunta se alguém está pedindo a Deus um dom de discernimento de espírito. Pergunta se alguém está sendo usado com dom de revelação, com dom de sanidade. Não está. Somos igreja, estamos caminhando para uma era de frieza. Mas hoje, onde passai, o Espírito de Deus me traz a adamantina para dizer: você não é todo mundo. Manhã me dizia: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é meu filho. O céu é fino. Você pode perder ele. Ela chora. E glórias. E glórias, e glórias, e glórias, e glórias, e glórias. Esse vizinho um dia veio falar comigo e veio querer ser meu amigo e disse: pastor, eu gosto tanto do senhor, mas eu sou macumbeiro. E eu disse: se não se converter vai para o inferno igual. Porque a gente quer ser amigo do inimigo. Não, a Bíblia disse que Jesus veio para trazer divisão mesmo. Ah, é dura, tem dura nada. E outras vezes vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e o que não serve. Tem gente com cara de crente, parece crente, anda como crente, fala como crente, mas é sepulcro caiado. Vive do passado. Vive que eu orava, que eu buscava, que eu pedia, que eu leia. Para de viver do passado. É noite de se levantar e mover o céu com o espiritual. Investe no espiritual de Deus. Ele olhou para mim e disse: pastor? E eu disse: que foi? Feliz Páscoa, feliz Páscoa de Jesus com salvação. Eu pensei que o senhor não celebrava a Páscoa. Eu falei: é a melhor festa que tem. Agora vocês comemoram errado. A gente comemora do jeito certo. A igreja precisa ser voz ativa. Tenho medo de falar porque senão eu perco a amizade. Então fica nessa. Aí você perde o céu. Satanás está enredando a igreja. E a Bíblia disse: não enredeis com o negócio dessa vida. Ah, porque senão eu perco o trabalho. Quem tem chave? Quem abriu a porta? Deixa de ter medo, rapaz. As coisas espirituais não se movem no mundo natural. As coisas espirituais se movem no mundo espiritual. E o Espírito Santo está dizendo: vem. 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 Sabe o que acontece, pastor? A gente começou a orar pela casa de macumba. E se eu muito vi os tambores tocando, foram 3, 4 vezes. Porque Jesus faz a obra.
a gente mudou para a nova congregação, para o novo templo. E creio que 2 meses, 3 meses depois, chegou um casal que veio da macumba. Possessos. Os meninos estavam lá e pode ser testemunha disso. Um dos dias a minha irmã nova convertida estava entrando pelas portas do templo e o Espírito Santo me revelou a entidade que estava nela. Eu trabalhei o culto normal. E quando terminamos de terminar a pregação, eu disse: vem cá, vamos orar por você. Colocamos a mão na cabeça, falamos o nome ou como se chama, né? E o espírito maligno se manifestou. Tinha ponto de encontro no marido, agarrou a perna do marido, e o marido gritava: minha perna, minha perna. E ele disse: eu via, pastor, como que uma cobra estava enrolada na minha perna. Aí você diz: não, isso passou, vai nessa. O mundo espiritual ainda é o mesmo. Satanás está trabalhando das mesmas formas, e a igreja está trabalhando de outra forma. A igreja precisa se modernizar, mas mundanizar nunca. A igreja precisa caminhar, mas a igreja precisa andar com a pé no chão e a mente nos céus. Então lá, casamos eles e vamos batizar agora em outubro, para a glória do nome de Jesus Cristo. Ezequiel está aqui, estava com um problema com alguns documentos dele para poder casar, e as agonias, e a esposa dele muito ansiosa, e a gente disse: entrega na mão de Deus. Foi assim. E quando o Senhor trabalhou, então um dia, sem nenhuma expectativa, ele manda uma mensagem: pastor, os papéis saíram, vamos casar. Será que você pode dar glórias a Deus? O mundo espiritual ainda é vivo. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. O mundo espiritual ainda trabalha. Receba a palavra, receba a palavra. Deus trabalha no espiritual, Deus move o espiritual, Deus opera no espiritual, Deus se manifesta. Eu passava pela frente do terreno todos os dias, pastor Hudson. E todas as vezes que passava na frente do terreno, que olhava e dizia para minha esposa: ó Senhor, me dá esse terreno. Terreno de esquina, terreno bonito, terreno favorável, terreno estratégico. Porque Deus dá estratégia. E eu levantava as mãos e dizia: Jesus, me dá esse terreno. Necessitávamos um lugar central, necessitávamos um lugar nosso para chamar casa de Deus. Deus proveu, providenciou, a gente conseguiu comprar o terreno. E quando estava na compra do terreno, uma irmã ligou para mim e disse assim: pastor, se eu tivesse visto tua mensagem a semana passada, talvez não tinha te falado nada, tinha dito não, mas eu estou lendo a mensagem agora e estou lhe perguntando, sabe o que acontece? Meu marido recebeu uma bonificação da empresa ontem, e estávamos de madrugada orando a Deus e perguntando a Deus onde deveria ajudar. Receba a palavra, receba a palavra. Deus move o sobrenatural, aleluia. E eu disse: então é de Deus, vem para cá, manda a benção para nós, em nome de Jesus. E ela disse: meu esposo está pedindo que o senhor mande os valores diferenciados, valor do terreno, valor da casa, valor do templo, e ele vai analisar como pode ajudar. Quando eu mandei os valores, ela começou a rir, ela começou a dar risada, e eu falei: o que foi, rapaz? Aí ela disse: é que o valor do terreno, pastor, é o mesmo valor que meu esposo recebeu da empresa ontem. Receba a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Os céus movimenta a nosso favor, os céus movimenta a nosso favor. Opere, creia, profetize, plante no espiritual, e o espiritual será movido.
para nossos companheiros de ministério. A palavra é testada e Satanás tenta paralisar a palavra na esfera emocional. Satanás tenta mexer nossas emoções. Faz 2 semanas perdi minha mãe nos meus braços. Eu fui da brigada de incêndio onde trabalhei na mineradora. Fiz todas as manobras possíveis e nenhuma foi suficiente para voltar à vida dela. Então começamos a buscar, como sempre somos assim, o último recurso, a oração. Começamos a orar e por misericórdia divina, o olho dela começou a voltar ao normal. Corremos para o hospital. Está viva para a glória de Deus. Não sei até quando Deus me permitiu estar com ela. Mas o Espírito Santo já está tratando o meu coração, dizendo: não deixe Satanás abalar as suas emoções. Receba a palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 13, o texto disse que os discípulos estavam alegres, contentes, gozosos, falando em línguas estranhas. E alguém grita do lado de fora dizendo: não são esses galileus? Estão tudo bêbado. Satanás sabe como tocar nas nossas feridas. Satanás sabe como tocar nas suas emoções. Satanás utiliza palavras. Satanás conhece onde pode tocar em você. Um dia eu saio da minha casa para orar por uma pessoa e o espírito maligno me fez voltar uma dor de 5 anos atrás, pastor. Nos meus primeiros anos de Argentina, eu sofri com algumas coisas com relação ao racismo. Havia uma pessoa que a gente alugava a casa dessa pessoa para fazer o culto. A pessoa não recebia dinheiro da minha mão, não me saudava, não me dava a mão, me dizia: não quero nem ver você, você é negro, você é um negro, volta para o teu país. Mas entendíamos que isso era coisa do maligno, que isso era coisa de Satanás. 5 anos depois, alguém me chama para orar por uma pessoa endemoniada. Aleluia. E quando eu chego na porta da pessoa, a pessoa não me conhecia, e o diabo gritou de lá dizendo: Brasil fora, brasileiro não. Sabe o que é isso? É Satanás tentando abalar as suas emoções. Mas quando eu entendi que era algo espiritual, eu bati no peito e disse: agora entro, o Espírito Santo vai comigo e o nome de Jesus vai ser glorificado. A irmã está liberta, vai casar agora em setembro, outubro batiza para a glória de Deus. Paulo está andando pelas ruas e alguém diz: esse é homem de Deus, esse é homem de Deus, porque o espírito maligno também quer encher o nosso ego. Companheiros, Satanás sabe como trabalhar na gente. Um pastor de grande idade um dia disse para mim: nosso primeiro pecado não é o adultério, não é a prostituição, não é o consumo das drogas e nenhuma coisa desse tipo. Nosso primeiro pecado é o orgulho. É quando a gente se sente no direito de pecar. O primeiro pecado de Adão não foi comer a árvore. O primeiro pecado de Adão foi se sentir no direito de comer da árvore. Satanás está gemendo para derrubar a igreja. E ele está conseguindo manchar o nome da igreja. Ele está conseguindo manchar o nome dos pastores, dos homens de Deus, do ministério da igreja, porque se mancha o nome aqui, mancha lá.
Mas o Espírito Santo de Deus veio te alertar nessa noite. Cuidado, não entra na onda de Satanás. Não deixa Satanás inflar o teu ego. Não deixa o inimigo entrar no teu coração. Teu coração não precisa de alabores. Teu coração não precisa de aplausos. Teu coração não precisa de alguém dizer: pregaste bem, cantaste bem. Não, teu coração não precisa dizer: és um homem de Deus. Não, você tem consequência, inteligência, poder, unção da parte divina para entender que está no mover do Espírito. E no mover do Espírito você vai agradar, desagradar, ser alertado, ser desalertado. Alguém gosta, alguém não gosta, alguém ama, alguém odia. Seja o que for, agrade a Deus, agrade a Deus, agrade a Deus, agrade a Deus. Eu passei 3 anos da minha vida agora em Argentina, nos últimos 3 anos, ali em Buenos Aires. E algumas vezes eu pequei com essa situação de querer agradar, de querer ser bom demais, melhor do que Jesus. Jesus não precisa de outro Jesus. Jesus precisa de homem de fé, de coragem, de unção, com palavra correta. Diga glórias a Deus. Aleluia. E os meninos estão aqui, pode ser testemunha disso. E do ano passado para cá Deus tem dado crescimento. A glória de Deus tem sido manifestada. Temos visto a mão do Senhor. Receba a palavra de Deus. Crescimento espiritual só vem assim. Mas Satanás quer inflar o nosso ego. Paulo olha para ela e diz assim: sai, te repreendo, espírito maligno. Paulo dizia assim: sou homem de Deus, sou poliglota, cheio de línguas, de vernáculos, de boa oratória. Não é assim? Paulo está dizendo: ele está querendo me dar o que eu não tenho, porque Jesus não dá sua glória para ninguém. Não queira tomar a glória que não é sua. Não queira se encher daquilo que você não pode ser cheio, porque a glória de Deus é demasiada grande para estar dentro de você. A glória de Deus não cabe dentro de ti. A glória de Deus não cabe dentro da sua alma. Você é pequeno demais, é pouco demais, é fraco demais, é pecador demais, é sujo demais, é contaminado demais. Mas a glória de Deus é santa, é poderosa, é enriquecedora. Aleluia. Receba a palavra de Deus nessa noite. É por isso que eu amo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz: eu levo o meu homem antigo à servidumbre todos os dias. Quem é você, Paulo? Trapo de imundícia. Pior dos piores. Escravo dos escravos. Aí a gente quer ser alguma coisa. Porque você desceu do púlpito e alguém disse: rapaz, que pregação, hein? O pastor te colocou no culto lá, você agora está grandão. A gente infla demais o ego com essas coisas. Não se esqueça dos primeiros passos, quando você estava no meio da roça, quando você estava no quarto, aleluia, de tapera, muitas vezes, quando seus joelhos estavam dobrados, buscando de Deus e dizendo: me usa Jesus, me usa Jesus, me usa Jesus, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. O Espírito Santo, por misericórdia, te pegou de lá do meio do monturo, te colocou entre os príncipes de Deus e te disse: te dou a minha presença como reflexo da minha glória, mas ela não te combato, não te dou, não está em ti. Receba a palavra: somos transmissores da glória divina. Vou terminando. Passando as fotos aí, não? Por favor.
Mientras eu vou terminando, os irmãos vão vendo as fotos que vão passando. Porque alguém pode dizer, e eu tenho medo disso. Se tem uma coisa que eu tenho medo, pastor, é de tomar algo que não é meu. É de tomar uma glória que não é minha. Vai fazer 4 anos de igreja, pastor. E isso que está passando na Argentina não é comum. Só pode ser a mão de Deus. É milagre de Deus. Estamos com templo próprio, casa própria. Diga glórias, irmãos, diga glória. A igreja está documentada. Tivemos a glória de Deus de renovar a diretoria. A diretoria da igreja está funcionando em perfeitas condições. É a glória de Deus sendo trabalhada nas nossas vidas. Mês passado tivemos a honra de receber a convenção argentina na nossa igreja. Teve um evento de estudos bíblicos em uma tarde inteira, cheios do Espírito Santo, mais de 120 pessoas adorando ao nome de Jesus. Receba a palavra de Deus. A glória dele, 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 a glória dele. Será que você pode me acompanhar? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele. A ele a glória, para sempre, amém. Só que no mesmo momento que Jesus nos utiliza com poder e glória, é nesse mesmo momento que Deus nos chama para o anonimato. Entenda a palavra de Deus. Eu quero ser um pregadorzão. Todo pregadorzão foi pregadorzinho. E seguimos sendo pregadorzinho. Porque quanto mais servimos, somos servos. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais a gente tenta servir a Ele como deve ser servido. Atos 8, 26, o texto disse que Filipe está no maior avivamento da história. A igreja está explotando, como diz o outro. Virou tudo, não é assim agora as palavras? Não, fulano foi para lá, se mudou para lá e virou tudo. Arrebentou com tudo. Eu não quero arrebentar nada. Jesus me chamou para restaurar. Filipe está pregando e o texto diz: e as pessoas tinham vontade de ouvir a palavra. Quando você prega, alguém tem vontade de ouvir você pregando. Porque a constância gera confiança. Filipe está pregando e o povo está se entregando. E Filipe diz: Pedrão, vem cá, me ajuda. Porque a gente não pode fazer as coisas só. Aí uma hierarquia. E receba a palavra de Deus. Isso é coisa de homem. É coisa de homem nada. Os céus têm hierarquia. O inferno tem hierarquia. A política tem hierarquia. Tudo tem hierarquia na vida. A natureza tem hierarquia. A geografia tem hierarquia. O clima tem hierarquia. Porque se não tem a decantação, se não tem
O levantamento de água, de vapor, não tem como ter chuva. Então tem hierarquia para tudo. Receba a palavra de Deus nessa noite. Não queira passar os passos em cima de ninguém. Se está dizendo não, é não. Se está dizendo sim, é sim. Se está dizendo espera, espera. Eu dou glória a Jesus, que eu tenho amigos de ministério e a gente não conversa muita coisa, e a única coisa que a gente conversa é: estamos orando por vocês, Deus abençoe a obra. E o Espírito Santo é testemunha disso. E se não for assim, que o Espírito Santo possa me alertar e me repreender, porque a gente precisa ser medido com a mesma medida que a gente mede. E o texto disse que enquanto Filipe estava no meio desse todo Pentecoste, o Espírito Santo diz: tem um chamado para você. É uma igreja maior, é um campo maior, é uma congregação maior. O pastor vai colocar como líder da congregação. Vai lá para o deserto. O que vou fazer no deserto? Andar para lá. E o texto não diz que o Espírito Santo falou para ele o que ele quer fazer. O texto não diz isso. Ele foi para o deserto. E o texto diz: e vinha um eunuco. E ele, quando viu o eunuco vindo, aí o Espírito Santo disse: agora acompanha ele. E quando ele começou a acompanhar, ele escutou que o eunuco estava lendo o livro de Isaías, e ele disse: eu não entendo nada. E ele disse: eu posso te ensinar. E começou a ensinar a palavra. Não é parede preta, não é ensinamentos vãos, não é filosofia humana. Não, ele ensinou a palavra. Não é globinho no meio da igreja, não é festa. Não, ele ensinou a palavra. Não é essas coisinhas, essas modinhas que estão inventando no tempo de hoje. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Ah, pastor, porque se eu não fizer, os jovens vão embora. É a palavra, é a palavra. Ah, pastor, mas se eu não fizer assim, não vão gostar. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Querer ter um instrumento genuíno de Pentecoste, pega a palavra, lê a palavra, guarde a palavra, instrumento da palavra, receba a palavra de Deus. Aí ele está lá falando com um camarada só. Se for a gente, muitos de nós, vou nada, prefiro nem ir. Ou não é assim? Mas no mesmo momento que Deus nos instrui e nos permite passar por grandes avivamentos, Deus também nos leva aos grandes anonimatos. E quem te disse que Deus não estava fazendo um grande avivamento através do etíope? Porque tem coisas no futuro, e não quero entrar nisso, mas tem coisas no futuro da Etiópia e do momento deles, que a gente vai dizer: só pode ter sido fruto dessa pregação. Estou levando a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Receba a palavra de Deus para o seu coração. Não se encrive a cabeça, não se ponga difícil, não retroceda. Como diz o argentino, não se retove, não crie pescoço duro. Aleluia! Se alguém te chama e diz: vou precisar de você em outro lado, ei, vem para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, eu não quero ver você mais aí, eu quero ver você aqui. O Espírito Santo de Deus está dizendo: haverá movimento da parte de Deus. Receba a palavra. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. O Espírito Santo de Deus vai fazer movimentos nesse lugar. Receba a palavra para as todos. E a palavra de Deus revelada ao seu coração é: faz direcionado o Espírito de Deus, não aos homens. E quando Ele dirija, quando Ele prospere, quando Ele libere, quando Ele dê diretrizes, será para a glória dEle, 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 a glória dEle. Receba a palavra de Deus. Vou terminando.
Capítulo número 8, versículo número 1, a Bíblia diz que Saulo levanta uma grande perseguição porque Satanás trabalha para paralisar a palavra no sentido e na esfera geopolítica. Paulo está perseguindo a igreja, mas a Bíblia disse que no meio da perseguição Deus está levantando alguém. Receba a palavra. Capítulo número 11, versículo número 19, foram dispensados alguns varões, diz o texto. Alguns varões, e eles começaram a pregar a palavra, receba a palavra de Deus. Enquanto Satanás está fazendo perseguição, você está pregando a palavra. Alguém está sendo dispersado e diz vai matar, alguém disse está fugindo, alguém disse está retrocedendo, alguém disse não está fazendo o que é correto. Receba a palavra, você está na direção divina, receba a palavra. Está se escondendo, não quer falar, está querendo e está se tornando frouxo, não quer mais discutir, não quer mais falar. Não, o Espírito Santo está te escondendo. Receba a palavra de Deus. Você está sendo sábio, o Espírito Santo está te direcionando e a palavra de Deus está em vós. Receba a palavra de Deus, porque palavra. E terminamos dizendo que a palavra ela é também testada e quer ser paralisada na esfera ideológica e religiosa. Atos capítulo 10, versículo número 34, o Pedro vê que Deus não faz acepção de pessoas. E quantas vezes a gente olha para alguém entrando na igreja e diz, a gente cantou hoje com os índios aqui, aprende a amar as pessoas, não é assim? Ou será que você já esqueceu? Porque a gente só se lembra do que é bom, do que é vitória, do que é poder, do que é unção. Mas o que toca na nossa alma, na nossa ferida, na nossa dor, a gente não quer lembrar. Receba a palavra de Deus nessa noite. Se parece que Pablo já entendia o que a igreja está vivendo hoje. E Pablo disse, eu necessito amar, eu preciso amar, mesmo sendo menos amado. Receba a palavra de Deus. Quer fazer a obra, quer ser missionário, quer ter agrado de Deus, ame mesmo sendo menos amado. Receba a palavra. Pastor, me tem no canto, me rechaça, me despreza. Seja amor para ele, demonstre amor para ela, abrace com amor, fale com amor, revele com amor, dirija com amor. O poder de Deus fará com que o amor que é manifestado em ti entre nele, entre nele, entre nele. Essa ideologia do que é correto, religiosamente correto, burocraticamente correto, quer fazer a obra. Não existe burocraticamente correto, ideologicamente correto. Aqui é obra do Espírito. Receba a palavra. Se tem que dar uma palavra dura desse, se tem que abraçar, abrace. Se tem que dizer o que tem que dizer, diga. É obra do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito. Esses dias a gente estava no culto e o Espírito Santo falou, para o culto, faz o apelo. E teve gente aceitando Jesus. E no mesmo momento que teve gente aceitando Jesus, Jesus também estava operando transformações de vida. No fim do culto chegou uma pessoa que era morando na Cali, cheio de demônio. E Deus, por sua infinita misericórdia, faz uma obra. Eu estou dizendo a você que às vezes a gente vê essas coisas passar e o camarada não cheirava bem, o camarada não tinha bom cheiro, não tinha boa presença, não queria entrar na igreja porque estava com vergonha e disse, pastor, se eu entrar minha cachorra vai entrar também dentro. Eu falei, deixa a cachorra assistir o culto também. Entra. Porque a gente já olha para as pessoas com essa olhada, essa mirada de rusgamento. Esse não pode ser salvo, esse não pode ser obreiro. Receba a palavra.
Esse não pode ser missionário, porque a gente tem o corretamente perfeito. Não tem que ser assim. Por ser corretamente perfeito, Israel elegeu Saul, e Saul foi um dos piores reis de Israel. Receba a palavra de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, palavra dos céus. Não olhe com os olhares humanos, não julgue com o julgamento humano. Eu aprendi uma palavra em 2006, essa palavra nunca saiu do meu coração, pastor Hudson, com relação às missões. Ame com o amor de Deus, com o coração de Deus, e olhe com o olho de Deus. As coisas vão ser diferentes. Está sujo, está podre, está pecador, mas Jesus pode transformar. Aleluia. É prostituto, é ladrão, é imperfeito, é traficante. Jesus pode se tornar dele um instrumento da palavra. Quem era você? Quem era eu? Quem era você? Homem desprezível, echado ao charco de lodo do pecado. Jesus te limpou, te redimiu, te deu roupa nova, te colocou na casa dele, disse: você é príncipe de Deus. Aí agora você se sente no direito de julgar o outro, de olhar para o outro e de dizer: não, esse não cambia, esse não transforma, esse não pode. Quem te disse isso, rapaz? Levanta a palavra, levanta a palavra. Fica de pé comigo. Enquanto a igreja viver com o olho do mundo, a igreja vai expulsar as pessoas com o olho do mundo. A gente fala muito e ama pouco. Fingimos ser crente. Fingimos missão. Fingimos evangelismo. Fingimos pregação da palavra. O Espírito Santo está dizendo: olha com o olho de Deus. Satanás não pode paralisar a igreja. Satanás não pode paralisar a igreja. A religiosidade está entrando no nosso coração. Jesus disse: eu não vim trazer religião, eu vim trazer um reino. Se você entendesse o que é o reino de Deus, você não estava brigando com seu irmão por quem canta melhor, por quem prega melhor, por quem está, quem não está. Aleluia. Eu vi o pastor Hudson hoje, né? E em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, seja manifestado o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Eu peço a você que em nome de Jesus, você possa orar e que esse texto possa ser cumprido todos os dias na igreja na Argentina. A palavra cresce e se multiplica, dê glória. A palavra cresce e se multiplica, dê glórias. A palavra cresce e se multiplica. Gabriel, a palavra cresce e se multiplica. Pastor Paulo, a palavra cresce e se multiplica. Pastor Silvestre, a palavra cresce e se multiplica. Ei, Vanuíri, a palavra cresce e se multiplica. Deixa o Espírito operar. Aleluia, 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 aleluia. Só quem vai deixar a palavra ser crescida, dê glória, 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 dê glória. Seja instrumento da palavra, mas seja ser instruído pela palavra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Padre eterno, no nome poderoso de Jesus, eu oro pela vida da tua igreja. Repreendo todo espírito de obra maligna que queira paralisar projetos, desafios,
estratégias, segmentos, direcionamentos, e declaro a tua presença sobre eles agora, que eles voltem para suas casas cheio da palavra, que eles voltem para seus lugares, para suas cidades cheios da palavra, para ser instrumento de fé, instrumento de glória, instrumento de amor, instrumento de orgulho de Deus. Receba a palavra de Deus, 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 palavra de Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que haja avivamento genuíno da parte de Deus sobre a sua vida. Que haja avivamento genuíno da parte de Deus no seu coração. Que haja avivamento genuíno da parte de Deus nas frentes missionárias. Que haja avivamento genuíno da parte de Deus nas congregações. Urebá andorevácia. No nome de Jesus. No nome de Jesus.